quem fala aqui é Flávio Carraro, sou um dos idealizadores da Senior Academy. Essa é uma atividade que a gente propõe aqui dentro da nossa empresa de trabalhar conteúdos direcionados ao público aí, especialmente que está na fase de estudar, né? O pessoal que está no momento aí de escolher uma profissão e muitas vezes não tem a orientação correta. Então a Senior Academy tem aí como braço da Senior Inteligência Educacional a oportunidade de desenvolver algumas temáticas que sejam de interesse do nosso público. Por isso, a gente aqui com a nossa equipe trabalhamos de forma bastante intensa e colocamos em discussão as temáticas que sejam pertinentes para o atual momento na qual a educação se encontra, seja pelo viés do estudante, seja pelo viés do professor, ou seja até mesmo pelo viés das instituições de ensino. O ponto é que a gente coloca aqui que tais discussões sejam, sobretudo, valoradas ou sejam agregadoras de valor ao nosso estudante, principal personagem aí que será afetado pelas condições impostas pelo mercado, pelas tecnologias ou as novas formas de expor conteúdo. Então, nós propomos especificamente nesse vídeo trabalhar essa temática aqui que é as das habilidades essenciais para o novo estudante. Por que novo estudante? Esse novo estudante acontece diariamente quando ele tem uma nova tecnologia, quando ele tem uma nova metodologia, quando ele tem uma maneira de ver o mundo pela tecnologia. Então, o novo estudante está acontecendo todo ano, todo momento, a todo instante, ele precisa aí conseguir se compreender enquanto personagem do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Então, dentro dessas condições, a gente sugere aí essa temática para que você trabalhe aí algumas habilidades e tente entender. E, sobretudo, aprender com qualidade. O que é aprender qualidade? Não é simplesmente hoje a gente vê uma situação que está muito presente na vida das pessoas, que é a inteligência artificial, e isso possa diminuir a qualidade do seu aprendizado se você não se policiar, querendo respostas às vezes mais rápidas, não pensando sobre o assunto, não percebendo que você está sendo impactado pela sua própria ansiedade de usar a tecnologia. E dentro dessas situações é importante que a gente compreenda e trabalhe a favor da qualidade do seu aprendizado. Então aqui eu vou dar algumas dicas de como perceber essa situação. Primeiro, a gente precisa pensar de forma bastante autônoma. Como que eu penso de forma autônoma? Tendo bastante repertório, lendo bastante, observando bastante, assistindo coisas que agreguem a sua condição aí de ser humano, ou seja, que deem um aspecto crítico do seu conhecimento ou forneçam aí esse pensamento crítico, principalmente de trabalhar alguns aspectos dessa autogestão. Como assim, professor? Principalmente pela capacidade de conseguir se organizar em seus próprios estudos, ter rotina. Acorda de manhã, toma um café, um determinado horário você começa a estudar, tem uma pausa ali de 5, 10 minutos, volta a estudar, pausa de 5, 10 minutos, de repente troca de turno, período da tarde, passa a mesma coisa. Independente do seu horário de estudo, faça a organização do teu tempo para que você consiga fazer o gerenciamento de tal modo que você consiga qualificar aí momentos de estudo, momentos de trabalho e momentos de lazer. Sim, você precisa ter o ócio criativo. O ócio criativo é o principal aspecto para a fixação do seu conteúdo. O que é o ócio criativo? É o momento que o cérebro dá uma pausa e reflete sobre aqueles assuntos. Então é muito importante que você saiba desenvolver essa capacidade de organizar seus próprios estudos. Outro aspecto importante é saber gerenciar o tempo e manter o foco, ou seja, ter o reloginho, olhar para a tua agenda, fazer uma agenda, organizar essa situação para que você consiga aí trabalhar dentro da área de estudo, dentro da organização. Falo por mim porque quando eu sento para desenvolver os meus conteúdos, muitas das vezes eu não parto do zero, eu sempre tenho que colocar algum estudo antes, tenho que organizar, refletir, refinar. Preciso entender do assunto para às vezes expor
para o estudante. Não é todo assunto que todo professor domina. Ele pode ter as técnicas para expor isso, mas precisa também ter o seu momento de estudo. E é muito importante que a gente tenha aí a capacidade, quando a gente está fazendo um ensino híbrido, você provavelmente está buscando esse assunto na internet, você está querendo se direcionar a entender essa condição específica de como podemos evoluir aí em estratégias. E isso é muito comum da gente ter autonomia e autogestão quando a gente tem um ensino vinculado, ensino presencial com ensino híbrido ou mesmo o ensino autodirigido, ou seja, aquele que a gente tem estrategicamente colocado aí a busca desse conteúdo para nos agilizar em termos de conhecimento. Outro aspecto importante é a gente entender que existe uma mentalidade de aprendizado contínuo. Todo dia eu estou aprendendo. Eu tenho 46 anos e estou há 15 anos no mercado de educação e todo dia eu me coloco como aprendiz. Nunca sei, nunca digo que sei tudo, só sei que nada sei. Essa é a frase para aquilo que você pode entender como sendo lifelong learning. E isso é muito importante para que você também se coloque diante das situações profissionais como um senso crítico e capacidade de se adaptar a essas condições. Ou seja, a gente tem que ter uma disposição contínua de aprender sempre, de aprender em diferentes formatos, assimilar novas informações, entre outros aspectos. Por isso a gente entende que é legal você se desenvolver por meio de cursos rápidos, por meio do que a gente chama de microlearning, ou aprendizagem microscópica, ou a gente também dá o nome de microcredenciais, que são os famosos cursos livres, aquele que você consome, às vezes pagando 25, 30 reais, 100 reais na internet. Então é muito importante que a gente trabalhe essas informações, especialmente na capacidade da gente incrementar o nosso conhecimento e flexibilizar essas condições para se adaptar à nova demanda que o mercado empanhou, essas demandas profissionais no momento atual, né? Então, não precisamos, às vezes, fazer uma faculdade, nem um curso técnico, nem tecnológico. Às vezes, apenas um curso rápido nos favorece dentro dessa condição. Outro aspecto que não podemos deixar de citar é sobre o atual momento da tecnologia em nossas vidas. É inegável que a gente tenha hoje a capacidade de processamento muito maior do que tínhamos há 10 anos atrás e a capacidade de vários tipos de aplicativos, novas formas de trabalhar, principalmente no mercado aí que está cada vez mais digitalizado. É importante que eu, enquanto estudante, tenha certa fluência digital, ou seja, seja capaz de utilizar ferramentas digitais, principalmente de forma crítica e produtiva. Não é simplesmente sobre qualquer circunstância usar, por exemplo, a inteligência artificial. É importante saber como aplicá-la, usá-la como ferramenta e não como situação final. Outro aspecto importante é que a gente consiga também trabalhar aspectos dessa interação com plataformas educacionais que hoje estarão embarcadas cada vez mais a inteligência artificial e também como que a gente vê as instituições programando os seus conteúdos em ambientes virtuais de aprendizagem, o que denominamos AVA. Outro aspecto importante é que a gente pode ser aí também capaz de tentar entender como os vídeos, os podcasts, os fóruns e simuladores são aderentes àquele aprendizado que a gente está fazendo e como podemos evoluir dentro desse processo e como podemos trabalhar essas informações para que incrementemos aí o nosso conhecimento e sejamos profissionais diferenciados. Outro aspecto importante, e isso é uma coisa que eu bato, independente desse aprendizado, eu falo sempre com os meus alunos que precisamos desenvolver o pensamento crítico e resolução de problemas. E eu sugiro as atividades das minhas aulas baseadas em problemas, e sobretudo da problematização, que coloca o aluno no sentido de saber analisar, no sentido de saber refletir, no sentido de saber propor soluções práticas e que transforme ele num ser crítico em relação à própria realidade, muitas vezes, o que faz com que haja mudança significativa dessas condições perante aí a sua realidade. Outro aspecto importante é como que a gente consegue trabalhar com os alunos
uso, a aplicação do conhecimento técnico, considerando situações reais, situações imprevistas muito típicas do mundo do mercado de trabalho, ou seja, como isso a gente se depara associando problemas reais com também uma condição emocional pertinente a essa situação. Então é muito importante que a gente trabalhe essas condições. Outro aspecto, e aí isso se transfere para a vida profissional, você, enquanto estudante, precisa trabalhar a sua capacidade de articular ideias, sua capacidade de movimentar-se aí em relação aos assuntos e, sobretudo, comunicá-los de maneira clara e objetiva, de modo a trabalhar essa condição de comunicação, especialmente quando a gente fala no momento em que a gente precisa dominar a comunicação escrita, oral e visual ao mesmo tempo. Para eu chegar a ter a capacidade de desenvolver um vídeo, desenvolver esses pensamentos perante o vídeo, desenvolver um senso crítico, uma forma de expor essas situações, eu demorei 15, 20 anos para chegar num nível de conforto para falar perante o vídeo. E também divulgar as ideias do que hoje é a empresa da qual eu represento. Outro aspecto importante é que a gente tem aqui, dentro dessa comunicação clara e objetiva, vamos trabalhar também na nossa vida profissional em grupos, temos que apresentar ideias, temos que debater, temos que produzir relatórios, temos que desenvolver registros técnicos, entre outros aspectos que você vai ter na sua vida profissional. Por isso, entra agora uma discussão sobre o que é o trabalho em equipe, ou o trabalho colaborativo, ou como a gente pode desenvolver essas duas características para que consigamos aí trabalhar a cooperação em diferentes perfis e gerações. A gente está no momento da qual as empresas conseguem entender o valor de cada tipo de idade, de cada profissional e da sua experiência perante a necessidade, ou seja, as expertises ali ou as habilidades e competências que ele precisa ter para desenvolver uma determinada tarefa. Outro aspecto importante é saber atuar com projetos integradores, oficinas, ambientes colaborativos. Então, muitas vezes você vai expor a sua ideia junto com outros profissionais dentro da empresa que tenham a mesma característica ou a mesma ansiedade de apresentar um projeto determinado dentro dessa condição. Então, é muito importante que a gente consiga ter essa capacidade. Outra situação que a gente precisa ter também aí enquanto estudante, à medida que a gente evolui em determinadas áreas, a gente precisa também se paramentar e se instrumentalizar com repertórios, jargões ou situações que estão aí dentro do que é a nossa capacidade de leitura e interpretação técnica das áreas que a gente vai estudar. Ou seja, a gente muitas vezes vai se deparar com a leitura e compreensão aí de manuais, livros, plantas, tabelas, relatórios, normas, como que a gente vai fazer isso e transformar isso em informação benéfica para a nossa própria condição profissional. Isso é importante porque a gente é o principal ator a traduzir a condição da informação técnica para uma aplicação prática, muitas vezes dentro da empresa. Eu tenho empresa, eu sei que meus colaboradores precisam aí desenvolver determinadas habilidades para conseguir representar bem minha empresa, conseguir representar bem a forma com a qual eu quero que o mercado perceba essa empresa. Então é importante que eles tenham aí essa capacidade e também sejam capazes de desenvolver essa informação perante os meus clientes, por exemplo. Eu tenho a necessidade de trabalhar isso enquanto estudante, uma capacidade de adaptabilidade ao conhecimento e às condições da qual o conhecimento está sendo exposto e também a situação quando a gente pode trabalhar especificamente a inovação, ou seja, é relevante que a gente tenha, durante o processo de evolução acadêmica e depois perante o processo de evolução profissional, tenha a capacidade de se tornar flexível, principalmente as mudanças tecnológicas e metodológicas. Eu sou de uma geração que não tinha internet e hoje a gente tem inteligência artificial e isso influi no meu trabalho diário. Eu tenho que entender como que isso se dá, por exemplo,
para eu montar uma aula, para eu montar um conteúdo, para eu organizar as minhas ideias e expor até mesmo na internet, que é um amplo, uma plataforma mundial aí de comunicação do que é a representação da minha empresa. É importante trabalhar também à disposição, e isso eu falo por mim, de tentar ver novas formas de aprendizado, novas formas de trabalho, novas formas de entender como se dá a compreensão do conteúdo que eu estou expondo para ou perante os meus alunos, como que eu vou ensinar eles a aprender. Vou trabalhar gamificação, realidade aumentada, simuladores, problematização, qual que vai ser a estratégia que eu vou adotar. Então é importante que eu tenha sempre aí a condição a ser trabalhada. Eu sou uma pessoa que tem curiosidade ativa, ou seja, eu vou para além do conteúdo que é essencial e obrigatório para uma atividade, porque muitas vezes é justamente no diferencial de uma informação que eu consigo sobressair em relação aos meus pares ou as condições que estão ali sendo colocadas. Eu sempre tento trabalhar, quando eu estou falando com o aluno, exemplificações que estabeleçam e busquem conexões com a realidade dos mesmos ou como eles possam aí entender essa condição, especialmente na pesquisa por conta própria ou na forma de perguntar, na forma de explorar, entre outros aspectos. Então a gente tem que se colocar diante dessa condição. E lógico que é inevitável perante a condição do século XX e XXI, como aconteceu as transformações, que a gente seja cada vez mais humanizado na forma de perceber-se aí perante o mundo e como a gente pode contribuir por esse mundo que está aí à nossa volta. Então a gente tem que ter uma consciência social inclusiva. A Senior Academy nasce dessa consciência social inclusiva e busca conteúdos para que sejam aí divulgados dentro do mercado ou dentro da condição que a gente propõe aí de melhorar a educação e trabalhar novas formas de expor conteúdos. Então é importante entender o papel da educação como ferramenta de transformação. É esse o papel da Senior Academy. Outro aspecto importante é trabalhar e respeitar a diversidade e tentar contribuir aí para desenvolver ambientes de aprendizagem que, embora de diversos públicos, sejam mais equitativos ou equitativos e trabalham essas informações perante a condição que a gente expõe aí dentro do que é a missão da Senior Academy, tá bom? Espero que deixo aqui então uma dica de ouro para vocês, que é na condição aí, você novo estudante é um que não somente absorve conteúdo, mas é aquele que deve construir o próprio caminho, considerando a sua aprendizagem uma situação de autonomia, responsabilidade e propósito, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até a próxima!